Bom, então boa noite a todos. A gente vai dar início à nossa parte 6. Vou pedir, reforçando o pedido da Juliana, para que a gente coloque o ok lá no chat, para a gente poder marcar a presença. E como a gente tem feito nas outras conversas, a nossa última conversa foi uma estrutura de informação justamente para a gente poder ter suporte técnico, para poder tomar decisão sobre a parte tanto técnica quanto econômica de um projeto. Então, a gente viu várias dessas ferramentas e hoje eu quero conversar com vocês com o outro tripé, outra parte do tripé, que é interessante para a gente poder discutir, que é justamente a relação do desejo. Como que a gente consegue atingir a pessoa que a gente está tratando como público-alvo? Ô Mari, você quer fazer uso da palavra? Você está com a mão levantada? Pode falar. Ai, foi mal, é porque eu esqueci de baixar. Não, tranquilo. Tranquilo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na apresentação para a gente poder conversar um pouco sobre essa história agora, dessa última parte, que tem a ver com tentar identificar esse público-alvo e conseguir atingi-los de forma que eles consigam fazer parte dessa experiência. Bom, vou compartilhar a tela, vocês me falam se tá tudo ok. Como de costume, eu sempre tenho tentado trazer algumas fotos. E aí, essa foto, para mim, é uma foto bastante representativa. Ela mostra a praça do Mercado Velho, para quem conhece Diamantina, conhece bem esse ponto turístico, e é uma das imagens que eu queria trazer, porque quando a gente pensa em empreendedorismo, o trabalho em si, ele pode se configurar de várias formas. E a Praça do Mercado Velho, ela mostra para a gente diversas formas diferentes da gente reconhecer pessoas que têm, de alguma forma, desempenhado alguma ação empreendedora. Se a gente for pensar nos casarões antigos, as pessoas que estão com seus comércios, porque é uma área comercial, as pessoas que trabalham com agricultura familiar, a gente tem um mercado no sábado pela manhã, a gente tem feiras itinerantes de produtos típicos e feiras assistenciais, e isso acaba criando uma vida diferente, e o Mercado Velho em Diamantina mostra um pouco. Apesar da gente estar de costas para o Mercado Velho, essa praça ela representa tanto essas iniciativas como outras iniciativas empreendedoras importantes de área cultural. Então, a maioria dos shows que acontecem em Diamantina acontecem na Praça do Mercado Velho. Desculpa. Com isso, a intenção é... Não, desculpem, gente. É tentar organizar a partir daqui que cada um de nós tem talvez um desejo diferente e topa participar do que eu vou chamar de jornada empreendedora. E aí entra um ponto que é definir, por exemplo, qual é a sua jornada empreendedora. Ela pode ser aplicada para a questão pessoal, ela pode ser aplicada para uma questão social, ela pode ser aplicada para uma questão econômica, financeira. Ela pode se dedicar, você pode tomar essa decisão de se dedicar a mudar a sua vida, a vida dos outros ou a vida de uma série de pessoas que podem estar envolvidas. Para a gente começar isso, existem várias assim, na verdade são inúmeras estruturas de comunicação e de organização que permitem que a gente tenha treinamento sobre essa história da jornada empreendedora, empreendedorismo. Esse curso é uma dessas conversas que nos permite trabalhar um pouco essa reflexão, mas existe um produto que também é fruto de uma ação empreendedora, que acredito que vocês talvez tenham escutado. A gente, de 2015 para cá, teve várias iniciativas que trouxeram o Startup Weekend, por exemplo, para dentro de Diamantina. E eu vou me ancorar na metodologia do Startup Weekend, que é uma estrutura capaz de
em 54 horas, mostrar uma forma de capacitar pessoas na condição de que essas pessoas que estão executando essa atividade também sejam capazes de transformar da ideia até o negócio. E esse Startup Weekend é um final de semana para poder montar uma startup. E essa competição, ela acontece em nível mundial. No Brasil, ela tem vários finais de semana, isso vai acontecendo. A gente pode entrar no site do Startup Weekend, ele está aqui embaixo. Ele permite que a gente perceba quais são as próximas iniciativas que estão sendo efetivadas, isso como uma agenda. O tempo de pandemia diminuiu assim, não permite que essa ação aconteça da forma como ela foi estruturada, mas outras iniciativas online têm acontecido. Eu vou usar essa lógica do Startup Weekend para a gente poder trabalhar alguma coisa voltada para o empreendedorismo de forma que a gente consiga reconhecer todas as ferramentas, todas as relações de perfil, todos os conceitos básicos que a gente trabalhou até agora. O primeiro deles é que a gente precisa buscar habilidades complementares. Então, o time, dentro dessa iniciativa, e aqui eu estou pegando a lógica de uma startup, que pode ser uma startup voltada, inclusive para a área social, a gente precisa dessas habilidades para que a gente possa construir um bom projeto, um bom negócio, um bom empreendimento. A montagem da equipe ela é essencial para qualquer empreendimento. E aqui a gente tem que ter pessoas pensando na área de negócios, ou uma pessoa, ou um grupo, pode ser até pequeno, que trabalhe essas quatro relações. O negócio, as pessoas, as tecnologias e as experiências. É necessário que as pessoas tenham, de alguma forma, vivência dentro dessas habilidades. Aqui eu volto com aquele tripé, a gente conversou um pouco da questão da viabilidade com as ferramentas na aula passada, fluxo de caixa, payback, o tempo interno de retorno, o valor presente líquido, ajudam a gente a entender a viabilidade de um negócio. Tecnologia, eu tenho que ser capaz de construir aquilo que eu estou propondo como solução. Se eu não tenho condição de sozinho construir, eu tenho que buscar nesse time alguém ou um grupo de pessoas com habilidade para poder construir essa relação. E a gente precisa de pessoas que consumam, de alguma forma, essa nossa proposta de valor. A gente está entregando algo para a sociedade tem que, de alguma forma, receber essa tecnologia, esse produto, esse serviço. E, de alguma forma, a gente está envolvido essencialmente com pessoas. E as pessoas têm, nas suas características, uma diversidade gigantesca. Depende da sua religião, depende do território, depende da sua disposição para poder atuar, seja como cliente num determinado momento, seja como empreendedor também num outro momento. Então a gente tem que pensar que essa ideia do empreendedorismo, ela se aplica a pessoas que fazem parte de uma estrutura que a gente imagina, que a gente, na verdade, consegue organizar ou, de alguma forma, direcionar essa nova tecnologia, esse novo produto, esse empreendimento, pensando o seguinte, quem está recebendo isso? E aí aqui tem alguns jargões que a gente usa. O B significa business e o C significa customer, que é a ideia do eu estou vendendo ou eu estou sendo um cliente ou eu estou sendo um negócio. Se eu for um negócio, eu posso propor soluções para outros negócios. E isso a gente está falando de uma relação que a gente chama vulgarmente como B2B. Eu posso estar propondo, sendo um negócio, que a minha solução ela se dá para o consumidor final. Então, eu estou tendo uma relação do tipo B2C, onde eu estou entregando essa solução, essa proposta de valor para um cliente. Mas eu posso ter situações que eu sou, por exemplo, um empreendimento que relaciona o C2C seria um cliente trabalhando ou tratando diretamente com outro cliente. Aqui eu vou pegar alguns exemplos. Se eu sou, por exemplo, um fornecedor de matéria-prima para que alguma empresa possa desenvolver o seu produto, o seu serviço, eu estou pensando, então, que eu estou montando um empreendimento que é um B2B. É um negócio vendendo para uma outra estrutura que também é negócio. O B2C, eu sou uma pessoa, por exemplo, trabalhando um empreendimento onde o meu cliente é um consumidor final. A gente tem relações diferentes.
quando a gente pensa que a pessoa que está do outro lado recebendo da gente essa entrega, se ela é negócio, ela muitas vezes busca formas de se capitalizar para que, com o seu produto de insumo, ela consiga agregar valor e construir outras relações para um cliente final. Quando eu penso na relação sendo negócio, entregando para um cliente, esse cliente está disposto também a reconhecer valores diferenciados. Por exemplo, valores sociais, valores ambientais são muito mais efetivos de serem reconhecidos quando eu estou tratando com o cliente final, porque a decisão de compra é dele. E muitas vezes, quando a gente está vendendo isso para um negócio, outros valores, por exemplo, preço mais baixo, capacidade, por exemplo, de crédito, outras relações vão estar vinculadas nessa entrega e nos custos associados a esse sistema, a essa entrega, a esse produto. E o C2C, um dos maiores exemplos que a gente tem são as mídias sociais. Um cliente se comunica com outro cliente. O WhatsApp, por exemplo, é para nós uma ferramenta importante. Mas eu que estou numa ponta e vocês que estão na outra ponta, somos todos clientes nesse processo. Se a gente for pensar nessa relação. Então, o negócio, o empreendimento, ele flui fazendo conexão de pessoas. E essa relação dos clientes, fazendo parte dessa conexão, e o nosso empreendimento por trás do problema, não do problema, mas dessa estrutura, ele promove a relação entre pessoas, entre clientes. Então, essa é uma forma da gente poder pensar essas relações. Os negócios C2C, por exemplo, são principalmente hoje entendidos como marketplaces. Então, a gente pode pensar que essas relações vão ser importantes. Aqui eu trouxe algumas estruturas para a gente poder entender esses cenários. Mas eu tenho, por exemplo, algumas relações importantes que são algumas perguntas que a gente precisa responder para poder construir um negócio. E pensar, inclusive, nesse público-alvo que a gente está querendo atingir. Aonde você vai atuar? E aí, esse onde você vai atuar pode ser pensado localmente, território. Eu posso pensar no segmento de mercado que eu quero atuar. Eu quero trabalhar, por exemplo, no setor de gastronomia, ou eu quero trabalhar no setor de comunicação social, eu quero trabalhar no setor de desenvolvimento de novos produtos, no setor de saúde. Eu posso pensar aonde eu vou atuar de uma forma ampla, tanto territorialmente quanto de nichos de mercado. Quando você acredita que a pessoa que está conversando com você, que você está entregando essa solução, ela vai usar essa solução. Muitas vezes a gente tem que pensar o seguinte: ela pode potencialmente usar isso uma vez só? Ela vai precisar usar isso mais do que uma vez? Eu estou pensando, por exemplo, que eu estou entregando uma experiência de uma viagem, sou uma agência de viagem, estou entregando isso. A pessoa recebe essa solução, mas pode ser que ela receba isso principalmente em períodos que são períodos de férias escolares. Se eu for pensar, por exemplo, que essa pessoa tem filhos, esse meu perfil de cliente, de pessoa que eu estou entregando essa solução, é uma pessoa que está vinculada a uma família, tem filhos, e provavelmente esses filhos em idade escolar. Então, eu vou usar essa solução da viagem numa situação, talvez, de férias escolares. Então, quando isso vai acontecer? Provavelmente e potencialmente de uma forma mais intensa nos períodos de férias. Pode acontecer nos finais de semana? Pode, mas são relações que a gente vai construindo para poder entender quando essa solução vai ser empregada. Quando a gente pensa quem tem perfil de cliente, acaba sendo para nós essa idealização de uma persona ou de uma estrutura que a gente entende como esse interlocutor. Então eu preciso também construir essa relação de quem está recebendo esse meu produto. Dentre as pessoas que a gente tem na sociedade, a gente tem pessoas específicas as quais vão utilizar desse meu produto. E principalmente, por que seu cliente precisa de você? Se você está trabalhando com alguma coisa, de alguma forma o seu cliente pode escolher trabalhar junto com você, receber de você essa solução, essa proposta, mas ele pode simplesmente não querer. E isso é uma decisão individual. A gente tem como direcionar todo o nosso trabalho, seja de desenvolvimento de um empreendimento ou de um projeto, se a gente não tiver a validação da pessoa que está recebendo, provavelmente a gente vai gastar muito tempo
desenvolvendo aquela ideia e ela não tendo sucesso. Porque a pessoa mais interessada nesse processo não é só um empreendedor que está disposto a movimentar algo, seja gerar recurso financeiro, seja tentar transformar a sociedade, se a sociedade ou o cliente que ele espera não consegue receber dele essa solução, esse benefício que ele entende que é bom. Então, essa validação ela sempre vai se dar no olhar do outro. A gente vai precisar dessa característica para a gente poder organizar. Então, o desejo das pessoas utilizarem algum produto, algum serviço, ele é essencial para o sucesso do negócio ou do projeto. Então, a gente precisa definir o problema ou a necessidade na qual a gente está envolvido. Então, essas pessoas que estão recebendo isso, elas têm uma necessidade. Elas precisam suprir essa necessidade. Quem são essas pessoas? Aí a gente chama isso de dor. Então, quem tem essa dor? Só sente, na verdade, que tem a necessidade. As pessoas que sentem dor, elas sabem exatamente aonde está acontecendo, aonde está doendo. Então, essa percepção de entender qual é a dor do outro, qual que é a necessidade do outro, qual que é o problema do outro, é um desafio enorme para a gente poder construir essa relação de montar um empreendimento, montar um projeto e fazer com que ele tenha sucesso junto com a sociedade. Então, quem tem a dor do problema? Quem são os clientes? Quem são as pessoas que estão sendo, ou que têm necessidade de receber essa entrega? Quem são esses clientes e aonde eles estão? Então, eu vou começar a procurar a definir um perfil, que eu vou chamar esse perfil de persona. Essa persona, ela é um avatar, é um ser imaginário que tem qualidades que a gente pode separar de uma questão na relação social. E eu posso colocar alguns exemplos. É uma pessoa idosa que tem necessidade, por exemplo, de se deslocar e tem dificuldade de deslocamento. Então, eu vou criar uma solução para isso. Eu posso montar uma estrutura parecida com o Uber, parecida com o Busque, mas que tenha carros, por exemplo, que são especialmente projetados para esse tipo de pessoa. Então, uma pessoa jovem possivelmente não é um potencial cliente desse serviço. Porém, eu posso ter uma pessoa jovem com dificuldade de mobilidade, que aí ela passa a ser talvez uma pessoa que pode usufruir desse serviço. Então, eu tenho que começar a montar essas identidades, essas características dessas pessoas que potencialmente são nossos clientes, que vão receber essas soluções. E para isso a gente precisa definir uma estratégia. Como que eu vou então atingir essas pessoas? Perguntando para elas. A principal forma que eu tenho de passar para vocês é valide o seu negócio, valide a sua ideia, converse com as pessoas. É seu cliente, essa pessoa que está recebendo essa solução é quem é capaz de te falar de fato se eu vou ter sucesso ou não nessa ideia. Quando a gente trabalha essa relação de validar o negócio com o cliente, a gente está, na verdade, pensando que é mais importante a visão desse interlocutor que a gente está conversando com ele, das pessoas que vão, de alguma forma, desejar ter essa solução que a gente está propondo, e isso tem uma relação direta com o sucesso do negócio, porque se o cliente ou se a pessoa não recebe isso de uma forma interessante, ela simplesmente não vai fazer com que o seu negócio prospere, com que com que a sua característica de empreendimento tenha sucesso. Então, com isso, essa ideia o que eu estou querendo colocar aqui é simplesmente o seguinte: você teve uma ideia, você modela isso de forma simples, valida isso com as pessoas que são potencialmente o seu público-alvo, tá? Para poder saber se isso vai ter sucesso ou não. Além das pessoas, é importante validar o problema. Então, se você tem essa ideia de que aquilo é uma necessidade, eu vou colocar aqui um exemplo interessante. Quantas padarias tem em Diamantina? Padaria tem em todo lugar, nós vamos falar de várias. Eu faço normalmente essa pergunta quando eu estou em sala de aula, eu sou professor de Química básica, na Química Tecnológica 1, junto com bacharelado em Ciências, Tecnologias e Engenharias. E aí eu pergunto para eles assim, um pão. Quem faz um pão
de boa qualidade em Diamantina? Normalmente sai em 3, 4 lugares. Aí você pode ter a feliz ideia de tentar pegar, então, uma tecnologia de alimento associada à produção de pão para poder fazer um pão de melhor qualidade para a cidade de Diamantina e oferecer talvez para um desses concorrentes que não tenha o melhor pão de Diamantina. E aí, o que acontece? Você vai lá e monta a tecnologia, gasta um ano de estudo para poder chegar no ponto onde você tem o melhor pão possível, muito melhor talvez do que os outros que estão no mercado. E você vai até esse concorrente do líder de mercado para poder falar com ele, olha, eu tenho aqui uma tecnologia de pão que vai te interessar muito, é a solução para os seus problemas. Ele vira para você e fala o seguinte, mas eu vendo todo o meu pão, eu não tenho problema em vender pão. Aí você percebe que você gastou talvez um ano de desenvolvimento pensando que o seu potencial cliente, nesse caso que também era um negócio, tinha esse problema e na verdade ele não tinha. Ele talvez não queira mudar a produção dele, talvez ele não precise fazer essa mudança, porque ele tem sucesso no empreendimento que ele montou. Eu estou pegando um exemplo simples da padaria, porque assim, nós como clientes gostaríamos, claro, de um pão muito gostoso. Mas por outro lado, pode ser que esse pão gostoso já esteja na prateleira dessa pessoa, porque as outras pessoas gostam daquele pão e o gosto de cada um é muito diferente. E o sucesso do empreendimento depende justamente dessa validação. Se ele vende toda a produção, ele vai mudar a produção dele? Ele vai investir para poder melhorar? Aí são outros valores. Ele pode querer proporcionar uma melhor experiência para o cliente, mas ele também tem que estar preparado para poder organizar isso. Então ele pode tentar identificar oportunidades junto com essas relações dos concorrentes e realmente trabalhar em cima de problemas reais. Se eu não valido um problema, eu não consigo resolver algo que seja de fato a dor do outro. Eu preciso entender se essa dor é real. Mariana, se levantou a mão, pode falar. Ô, Juan, mas eu vejo também uma questão cultural, né? Que também pode influenciar nisso. Porque as pessoas podem até não achar que o pão é o melhor pão, mas talvez, quando você vai com aquela pergunta, se você deveria, se há uma oportunidade, ali de melhoria, de repente as pessoas compram por uma questão cultural de comprar pão, não? Muitas vezes pode ser isso, não? E se ele não entrar no mercado com uma coisa diferente, também ele não vai testar, ele não vai validar o problema. Mas, Mariana, vamos pensar uma situação. Essa situação da padaria é uma situação prática real. Ele já está no mercado, ele tem clientela, ele vende todo o produto dele. Qual que é o problema dele? Não é a venda do pão, pode ser outra coisa. Então, perguntar para vamos perguntar nesse cenário, padaria, qual é o problema dele? Qual é a característica que mais afeta? Talvez ele tenha problema o seguinte, o forno dele, ele tem assim, características diferentes que ele não consegue fazer um determinado tipo de produto com o mesmo forno que assa o pão, que ele consegue distribuir e vender completamente. Então ele pode querer, na verdade, ampliar outros tipos de produto que não o pão. Mas isso é uma necessidade do cliente. Isso vem dele, isso parte dele. Então quando eu falo de tentar resolver e validar o problema, é realmente pensar o seguinte, eu acho que esse problema existe ou ele realmente existe? Quem vai me dizer isso é o outro, não sou eu. Eu posso ter um insight, eu posso ter a informação e a ideia de que aquele problema é real. Mas eu não validando esse problema, eu possivelmente posso estar gastando muito tempo para poder tentar resolver um problema que na prática não é problema. Mas, por exemplo, se chega um outro concorrente e faz um pão melhor e as pessoas migram, ele passa a ser um problema, né? Pois é, mas aí é uma conjectura que é o seguinte, na situação dele, seria uma melhoria contínua. Eu vou te dar um outro exemplo para a gente poder tentar organizar. Eu quero vender uma solução tecnológica para Vale do Rio Doce. Uhum. Eu consigo montar toda uma estrutura pensando que a Vale tem alguns problemas. A gente falou de um desses problemas aqui quando eu mostrei aquele vídeo do supressor de poeira, da tecnologia do Rochelle. Então, assim, aquilo ali é um problema que ele identificou, quanto pesquisador, quanto desenvolvedor de tecnologia. Se ele não levasse isso e validasse isso junto à Vale do Rio Doce, que passou a ser parceira nesse processo,
a Vale do Rio Doce poderia falar assim, mas eu já tenho um produto que funciona. Eu não precisaria dessa tecnologia que está sendo desenvolvida. Então você percebe que essas coisas, se não forem conversadas, a gente pode, na verdade, estar perdendo um tempo muito precioso. Entendo, Juan. Entendo, porque o que é um problema para mim não é um Não é problema para o para outro. tanta gente, né? Exato. E aí entram essas personas. Quando eu falo, por exemplo, dessa relação de conversar com o seu potencial cliente, a pessoa que está recebendo essa entrega, essa pessoa é uma empresa? Então conversa com a empresa para entender e validar esse problema. Se essa pessoa é um Entendi. cliente, conversa com esse cliente, com o perfil que você está idealizando que tenha possibilidade de aceitar e receber essa solução que você está propondo como empreendimento, como projeto, para poder, então, garantir que isso vai ser aplicado. Então, Entendi. quando a gente inverte essa solução, eu não tenho a solução para os problemas do mundo. O mundo está cheio de problemas que eu preciso identificar. Quem são os problemas de cada nicho que eu quero atuar? Se eu não fizer essa prospecção e não entender que a dor Se isso do é um outro... problema, né? Se é uma Exato. dor mesmo, se a Se dor a não dor é do só outro minha, existe, pois é, se essa dor é sua, é dor do outro. Se porque essa a dor minha, do outro... só aproveitando o gancho, a minha dor é imensa com os pães de diamantina, tá, gente? Pão de sal é horrível. Então, isso é uma dor para mim. Pois é, mas você é cliente de padaria, não é? Sou. Pois é. Uai, Então, eu não assim, compro. Eu compro biscoito de não, goma, sei lá, eu compro outra coisa. eu tô entendendo, mas assim, imagina o seguinte, se uma padaria ou se um empreendimento conseguisse te entregar algo que você tivesse uma experiência melhor, com certeza você vai migrar para ela. Com Com certeza. certeza, com E é certeza. exatamente essa relação que está por trás de validar o problema. A sua Entendi. dor é diferente da dor do outro. Quantas Não, pessoas é. têm a dor com a sua em Diamantina? Eu acredito que várias. Várias. Então isso se transforma numa oportunidade de negócio. Eu Você entende o entendi, ponto? Juan. Mas tem também um fator cultural nisso aí. Você não acredita nisso, Claro. não, Não. né, Juan? Todas as personas que a gente pode idealizar, elas são repletas de Pois fatores é, de culturais e fatores culturais, territoriais. exatamente. Isso Então, mesmo, assim, gente. Eu insisti no pão, foi não, uma o pão é causa uma... pessoal, mas o Gilberto falou que ficou bem claro essa questão. Aí é bom que vai clareando também, né, para cada um. Porque hoje a gente está lidando com desejo. E desejo é algo tão interessante de discutir que as pessoas, assim, o desejo, ele impulsiona as pessoas. Então a pessoa pode, se a gente for pensar em comprar, um comprador como cliente, um comprador de algo, a gente pode desejar tanto que a gente não está nem preocupado com preço, nem preocupado com Uhum, qualidade. A gente pode, então, assim, e existe toda essa relação do mercado que se aproveita disso. Tá? uhum, Então, quando a gente tenta identificar essa relação de qual é a dor e qual é o problema real para a gente poder atuar, eu estou tirando do empreendimento uma responsabilidade importante, que é o seguinte: eu não posso ficar isolado. A minha responsabilidade é com a sociedade, eu tenho que fazer com que isso aconteça. Isso só uhum. acontece se esse fluxo, se essa cadeia completa existe. E a cadeia depende do cliente. Se eu for montar um empreendimento, se eu for montar um projeto, ele vai beneficiar quem? Essa pessoa que está sendo beneficiada, ela está disposta a receber isso? Uhum. Então, a gente tem que ter a gente tem que se fazer esse questionamento. Por que Uhum. que eu estou fazendo esse desenvolvimento? E aí, identificar realmente problemas reais. Então, é possível que você descubra nesse ponto que você estava completamente enganado. E isso machuca. Assim, Muito! a gente fica com aquela ideia fixa, às vezes, de querer resolver o problema do outro, só que a gente Sendo que entender não que o é outro problema, né? não tem Pro esse outro. problema. É. Então a gente começa a ter esse descompasso E de informação. só para colocar aqui, Juan, que às vezes isso ajuda também no entendimento, que não é sempre um problema, pode ser um desejo também, né? Pode ser um desejo. Então, assim, não é necessariamente, gente, quando a gente fala dor, não é necessariamente dor, é um problema, pode ser Ela um pode ser uma desejo, necessidade. Eu acho que uma necessidade, a palavra isso. necessidade, ela acaba criando um... Só para eles entenderem direito, porque senão às vezes eles ficam procurando, porque quando a gente está iniciando essas questões, a gente fica procurando definir os conceitos, né? Então, esse melhor exemplo do pão, tá, gente? Que eu vou ficar contrariada aqui, mas tudo bem.
Pois é, aí a padaria vende tudo. A padaria vende tudo e eu continuo contrariada. Então tá Pois bom. é. Então, assim, Obrigada, viu, Juan, pelo nada. exemplo. Então, assim, é importante nesse momento que a gente tem que fazer um exercício mental e espiritual de não ter apego às ideias. É nesse Exatamente. momento que a gente precisa se libertar desse processo, porque a gente precisa avançar para além disso. Então, quando a gente tenta trabalhar esse conjunto de problemas ou necessidades alinhado ao perfil dos clientes que eu espero atender, as pessoas que eu estou entregando essa solução, as atividades que a gente quer desenvolver, elas passam a ser uma oportunidade. Então, é nessa construção de reconhecer no outro, e esse outro ele é parte do negócio, talvez até mais importante do que o próprio negócio, porque se ele não conseguir absorver o que está sendo entregue, a gente não tem um empreendimento funcionando. Então, a gente tem que estar muito atento com esses problemas relatados pelos clientes. Então, assim, se a gente percebe alguma coisa, e essas... Vamos pensar assim, se eu estou percebendo que existe uma característica que acaba sendo difundida em várias pessoas, ali tem uma oportunidade. Ali a gente consegue reconhecer. Se o couro da Mariana, por exemplo, de um pão gostoso em Diamantina, assim, pega, possivelmente existe possibilidade de montar uma padaria com características totalmente diferentes. Você vai se diferenciar dos seus concorrentes, você vai entregar um produto de qualidade, você vai oferecer uma experiência diferenciada para esse seu cliente que tem uma necessidade, tá, de ter uma refeição assim, melhor, de ter um momento diferenciado. Então, Mariana, eu particularmente tenho alguns lugares que eu até gosto do pão, mas não é todo dia que o pão tá bom mesmo, não. Mas eu acho que uma padaria em Diamantina é uma boa oportunidade. Então, assim... Vamos lá. Já pensei nisso. Então, quando a gente pensa nesse ponto, é importante que essa equipe que está desenvolvendo esse projeto consiga identificar essas coisas. Isso não é simples, mas isso depende efetivamente de buscar essa informação no outro. Outro ponto seria uma análise de mercado. Então, a gente tem que pesquisar bastante. Por exemplo, como que eu vou conseguir adquirir cliente? Eu vou chegar neles pela mídia social? Eu vou montar um grupo de WhatsApp e vou sair distribuindo? Eu recebi, há pouco tempo, me incluíram num grupo do gás e alguma coisa de Diamantina. Porque, de alguma forma, eu liguei para pedir gás ou água mineral. Me incluíram. Aí você começa a perceber o seguinte, tem milhões de pessoas ali dentro, a única coisa que aparece é o seguinte, sai. Será que essa é a melhor forma da gente tentar adquirir cliente? Se essa pessoa comunicou com talvez 300 pessoas e conseguiu reter 10, para ela talvez tenha sido vantagem. Mesmo que as outras, não eu falei 200, se ele reteve 10, 190 foram embora. Potencialmente ele conseguiu fidelizar talvez mais 10 clientes. Pode não ser a melhor estratégia, mas ele definiu isso como estratégia e conseguiu executar. A aquisição de clientes é um desafio, a retenção de clientes também é um desafio. E como e quanto eu posso cobrar para que isso aconteça? Eu tenho que fazer com que essas relações se deem de forma gratuita? Eu posso ter uma relação comercial com esse processo? Então, a gente pode tentar trabalhar todas essas relações dependendo de cada tipo ou cada nicho que a gente queira atuar. E esse mercado, ele é bastante amplo, porque para cada segmento do mercado que eu tenho interesse em atuar, ele tem características muito distintas. Eu posso querer atuar, por exemplo, no setor de moda. Posso fazer uma confecção de roupa, colocar isso disponível. Ok, eu estou atendendo o cliente, mas eu posso trabalhar como empreendedor montando um bazar. São relações diferentes, atuando muitas vezes no mesmo setor. E aí você tem que pensar qual que é o tipo de cliente, como que eu vou adquirir esse cliente, a retenção deles, o custo efetivo daquelas peças, ou dos produtos, ou dos serviços que eu estou disponibilizando, eles têm que estar adequados em relação a essas características. Ô Gilberto, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Por exemplo, se eu montar, tipo assim, eu pegar uma rede social, um blog e fazer um questionário para mim descobrir a minha clientela, né, do empreendimento que eu for desenvolver.
eu posso bater de frente com questões éticas, assim, de estar invadindo a privacidade das pessoas, assim, lógico que vai depender do que eu estou querendo vender, né? Mas, assim, eu poderia fazer uma pesquisa com viés comercial, assim, para mim distinguir quais meus possíveis clientes que eu terei no futuro, tipo. Ô Gilberto, eu entendo que é o seguinte, pesquisa é uma das formas que a gente tem de captar informação de outras pessoas. Qualquer pessoa pode se sentir ou bem ou mal com a informação que ela está querendo colocar na pesquisa que você está fazendo. Então ela pode se recusar a preencher a pesquisa. Mas se ela preencheu de uma forma voluntária, eu acredito que essa informação é extremamente relevante para você. A questão é, como é que você vai fazer essa abordagem para que uma pessoa consiga escrever ou te transferir essa informação de forma voluntária para que que esse conhecimento que você está colocando seja colocado em prática por você. Então, você tem várias formas, até o próprio fato de apresentar uma pesquisa para alguém é uma atitude empreendedora. Você vai ter que pensar quem é a pessoa que está recebendo, como que você vai organizar essa relação. Você vai ter uma forma de conseguir se aproximar dessa pessoa que, dependendo da forma como você escolher, você vai ou afastar ou conseguir conquistá-la para poder garantir com que essa pesquisa seja respondida. Então, isso faz parte dessa relação. Então, como é que eu chego para alguém? Como é que eu abordo alguém? Tudo isso é uma relação de conhecimento e que você vai precisar ter tato para poder se organizar de qual que é a melhor forma de atendimento. Enfim, tem várias maneiras da gente poder fazer. Se a abordagem for direta, ser respeitoso, ser gentil, é uma forma da gente buscar isso, claro. Mas se você for muito ofensivo, muitas vezes, isso pode afastar as pessoas. Umas recebem bem, outras podem receber diferente. Então, essas características são muito, muito diferentes. E você vai escolher a estratégia de abordagem se o seu objetivo é fazer a pesquisa. E o resultado dessa pesquisa vai ser, para você, como empreendedor, extremamente relevante. Tá? Essa pesquisa poderia ser feita online? Pode. Eu posso fazer panfletagem na rua? Eu posso parar alguém para poder fazer um preenchimento de formulário? Tudo isso acontece. A questão é, nem todo mundo preenche, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo está disposto. Você precisa da informação da pesquisa. Tá aí o desafio posto. Acho que um comentário do resto da Bom, qualquer coisa você pode voltar. Acho que Acredito que sim. Quando... Beleza. Aí entra o que você comentou, que seria a pesquisa de mercado. É importante a gente adquirir clientes, mas é importante também a gente conseguir fidelizá-los. Reter esses clientes é tão importante quanto chegar neles. Qualquer empreendimento que está nascendo, ele precisa ser descoberto pelas pessoas que vão usufruir de alguma forma desse benefício que está sendo apresentado, seja um produto, ele está resolvendo uma necessidade de alguém. E com isso, a gente precisa ter uma estratégia de colocar isso em prática. Então a gente precisa organizar essa relação, e para cada segmento de mercado isso é diferente. Eu posso trabalhar no setor têxtil, confecção, estou vendendo roupa, eu tenho uma forma de abordagem. Eu posso trabalhar com a parte culinária, gastronomia, eu vou ter uma outra forma de abordagem. Eu posso trabalhar com eventos, eu vou ter outra forma de abordagem. Eu posso trabalhar com artesanato. Cada um tem características diferentes. Tá? Eu posso trabalhar com música. Enfim, todas essas relações são muito distintas. E aí, com isso, a gente precisa criar uma estratégia de execução, conhecer um pouco do mercado. Aliás, conhecer aprofundadamente o mercado é interessante, porque se você está disposto a trabalhar ali, você vai estudar sobre o que está acontecendo. Tomar a decisão de criar uma estratégia e colocar essa estratégia em prática é importante. Então, se você usa um canal de relacionamento, pode ser uma mídia social, você vai criar uma estratégia para poder fazer isso. A abordagem direta é um outro canal, você vai usar uma estratégia também para poder fazer isso. E é importante que você consiga perceber também que, se você utilizou de alguma forma uma estratégia, eu preciso ter um indicador que seja tangível, que seja possível de ser medido, tá? Ele precisa ser mensurável, para poder dizer o seguinte: a minha estratégia foi boa ou foi ruim?
Eu vou voltar no exemplo do Disque Gás que me mandou a mensagem de WhatsApp. Qual que é a intenção dele? Era conseguir captar mais clientes. Então ele colocou e postou todo mundo num grupão de WhatsApp para poder pedir gás. Nesse caso, esse grupo, ele pretendia ter qual a meta que ele queria cumprir? Ele queria atingir mais 20 clientes, 30 clientes? Ele pode ter tentado mandar isso para 1.000 pessoas. Quanto ficou no final? Esse indicador que ficou no final vai dar para ele, de forma muito prática, se ele conseguiu atingir a meta que ele tinha colocado para essa estratégia que ele utilizou. Então, se ele queria atingir 50 pessoas dentro do grupo, ok, pode ser que ele consiga. Na primeira estratégia, ele conseguiu sucesso. A gente pode falar se foi boa ou se foi ruim, mas se a meta que ele colocou como indicador foi cumprida, a estratégia foi adequada. Depois do grupo formado, como que ele consegue melhorar essa retenção do cliente? Como é que ele faz para as pessoas não saírem dali? Quando a gente pensa, por exemplo, num youtuber, a gente verifica, por exemplo, que o número de pessoas que dão like é uma forma de medida. Então, seguidores é uma forma de medida. Qual que é a forma da pessoa parar de seguir a outra pessoa? Não é simplesmente chegar lá e fazer um clique. É simples, é direto, é objetivo, e de repente você tem pessoas com 30 milhões de seguidores e outras pessoas tentando chegar em 10. Então, o que está errado, o que está diferente nessas relações? São as estratégias que cada um está usando para poder trabalhar essa captação de clientes. Os indicadores nos ajudam a melhorar. Se a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. Juliana, você levantou a mão, pode falar. Ô Juan, eu tô aqui pensando com meus botões, né? E fazer só algumas colocações, não são dúvidas, assim, expor uma angústia que eu tenho sobre os orgânicos, a necessidade da gente, né, ter no mercado estratégias de conscientização, né, do consumo pelas pessoas desses produtos, né, de melhor qualidade, menos tóxicos, e saber, né, que a nossa região tem potencial para isso, mas que acaba ficando um produto elitizado, né? Você pode montar estratégias para identificar o seu cliente, montar estratégias para a conscientização dessa necessidade, mas no final, né, os produtos que são produzidos na forma de monocultura acabam engolindo, né, pelo melhor preço de mercado, os orgânicos que acabam chegando nas prateleiras muito caros, né? Então, só uma colocação mesmo, que creio eu que há necessidade, há demanda, né? Você possivelmente vai identificar esses consumidores, vai, né, como o Gilberto falou, poderia ser identificado isso através de questionários, eu tenho certeza que seria um resultado positivo, mas que aí no final das contas as pessoas, os clientes acabam, né, pulverizando e desaparecendo. Isso é uma angústia. Eu tive há pouco tempo, né, a felicidade de participar de um prêmio de dissertações, né, da UFVJM, e foi até o trabalho vencedor. Dentre os trabalhos, um trabalho maravilhoso sobre plantas aqui da região de Campo Rupestre. Culturalmente, né, existem nos quintais das pessoas plantas extremamente nutritivas e que acaba que estão se perdendo, o pessoal não está consumindo, enfim, pela dificuldade
de talvez comercializar, né, e passar isso para frente. E hoje são poucas pessoas conhecedoras do potencial dessas plantas. Então eu fico assim, gente, né, agora nessa parceria nossa com o empreendedorismo, eu já fico com a cabeça formigando, assim, de como que a gente poderia Fazer fazer isso dar alguma certo. coisa nesse sentido, sabe? É isso. Ô, Juliana, eu entendo essa sua angústia, porque, assim, quando a gente pensa em concorrência, a questão da escala, ela é muito cruel. E uma outra relação que é importante a gente pensar é que esse público-alvo que a gente está idealizando, ou que de fato ele se configura como cliente, eu acho que eu vou usar mais essa relação de cliente para a gente poder tipificar, porque, em grande medida, o que a gente está conversando, ela tem aplicação direta no empreendedorismo clássico. Mas essa pessoa que está recebendo esse benefício, ela tem um perfil, e ela tem também limitações econômicas. Então, se a gente for parar para poder pensar dentro do nossa sociedade, qual é a característica para poder conseguir atender? Então, a renda é um outro ponto importante. Então, assim, existe o benefício benefício saúde por trás disso, mas existe uma outra relação também de poder de consumo e a capacidade de consumo que acaba diferenciando um pouco essas relações. Será que valeria a pena a gente pensar numa situação mista? Assim, tem um caso, eu não sei se isso perpetua até hoje, mas na cidade de Coronel Xavier Chaves, próximo a São João del Rei, existia uma atividade junto à prefeitura, que trabalhava junto com a associação de catadores, mas principalmente a questão de matéria orgânica, e eles montaram compostagens, e todo o resíduo da compostagem, ele era, na verdade, insumo para a prefeitura, assim, fazer com que os jardins da cidade fossem mais bem nutridos. Isso fazia da cidade uma cidade belíssima, com jardins maravilhosos. Então, assim, quando a gente pensa nessa relação sociedade, mercado, política pública, ela pode assessorar processos e permitir que algumas ações que financeiramente ou economicamente não sejam tão, tão interessantes passem como projeto social, como política pública aplicada, serem possíveis. Então a gente precisa pensar, eu até coloquei no grupo do WhatsApp um artigo sobre empreendedorismo social, que é importante a gente buscar a captação de recursos para poder garantir com que essa necessidade seja cumprida. De alguma forma, a gente precisa ter essas relações bem estabelecidas, porque de forma natural, essa segmentação de mercado, público-alvo, isso vai existir. E se a gente tem uma concorrência em diferentes escalas, aquela que tem maior escala vai ter um preço menor. Mesmo que a qualidade da escala mais baixa seja maior, essa concorrência, e se a pessoa tem pouca capacidade de investimento e financeiramente não, ela tem que fazer escolhas, muitas vezes quem está no vermelho não pensa verde. E aí entra essa relação social também de separação de classes, salários, oportunidades que acabam fazendo parte desse processo. Então, para a gente poder pensar nesse tipo de coisa, seria um projeto vinculado a uma ação de política pública, com outros atores da sociedade, potencializando isso que você colocou, viu, Juliana? Eu penso um pouco nessa linha, para poder tentar resolver trabalhar em cima dessa necessidade. Mas eu não tenho dúvida que a gente consegue impulsionar os produtores, principalmente a agricultura familiar, para desenvolver produtos de qualidade e que potencialmente podem atender o mercado de Diamantina ou de outros lugares também. E aí seria interessante pensar nessas relações conjuntas. Bom, sim, e só reafirmando assim, porque na verdade os alimentos convencionais não são concorrentes, né? Não, claro, é quando você fala eu falo assim dos punks. Que acaba que, assim, por falta até não sei, do conhecimento mesmo daquele produto, levando em consideração somente o preço, né? Os consumidores optam por aquele convencional, mas na verdade não é um concorrente, né? Não, eu entendi. É porque quando você trata, por exemplo,
dessas espécies nativas que também têm característica de serem usados como alimento, mas que não são convencionais, eles entram numa outra relação de mercado. Por ser exótico, as pessoas não conhecem. E aí entra nessa relação de potencializar esse conhecimento. Então, é interessante, porque isso é um reflexo, muitas vezes, de relações de talvez não pertencimento com a cultura regional. Então, trabalhar essas relações culturais e entender é uma coisa muito, muito legal. Por exemplo, eu adoro chá de rosmaninho, mas a gente não acha com facilidade o rosmaninho, né? Assim, a gente acha com facilidade na região, mas a gente não acha ele facilmente para poder comprar. Você tem que coletar ele de alguma forma, tá? Então, assim, estou colocando o rosmaninho como um exemplo, mas a gente tem vários. Você vai dizer muitos outros mais. Eu acho que a gente pode pensar isso junto mesmo, viu, Juliana? Dá para a gente poder pensar uma estratégia para isso. Sim, vamos pensar sim. Vamos pensar. E você falou tudo, é uma questão também de valorização, né? De Valorização. cultura regional. Vamos pensar assim, com certeza. Legal. Quando a gente organiza esse entendimento, a gente precisa, então, definir qual que é a forma que eu vou suprir essa necessidade do outro. Como é que eu vou conseguir resolver esse problema? Como é que eu consigo entregar isso ao outro? Eu tenho que entregar esse valor, eu tenho que me diferenciar dos concorrentes que já existem, tá? E quais são as ideias de produto? Quais são as características que eu estou organizando para poder fazer com que essa ideia dê certo? E aí entra o que a gente está chamando de valor. O valor é aquilo que a gente consegue levar com a gente depois que a gente adquire um produto ou um serviço. Então, valores, eles vão além do produto e além do serviço. Eles são os benefícios que fazem com que os clientes usem, adquirem, paguem por aquilo, tá? Seja produto ou serviço. Então, a solução que a gente está pensando, ela vai para além de simplesmente vender alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala em valor, o que significa algumas características que a gente tem no dia a dia de diferenciar um produto do outro? Todo mundo que tem um telefone celular tem um smartphone? Não. São coisas diferentes. Porque as pessoas reconhecem essa diferença. E nem todo mundo que tem um smartphone tem um iPhone. Quando eu começo a segmentar essas coisas, eu estou pegando o telefone como uma característica, porque hoje a maioria das pessoas tem acesso à internet pelo telefone, tá? Por um smartphone que consegue fazer a conexão. A partir daí, eu tenho o seguinte: várias pessoas se organizam para poder ser usuárias de um smartphone. Mas quando alguém tem um iPhone, ele não fala que ele tem um smartphone. Ele fala que ele tem um iPhone. Por quê? E ele gasta um valor muito mais, assim, ele paga por isso muito mais do que pagaria por um outro aparelho. Para ter funcionalidades semelhantes, tudo bem. Tem questionamentos, a questão de hardware, a questão de software. O ponto principal é, a pessoa que adquire um iPhone, o que ela está adquirindo? O que ela está levando com isso? Não é só a possibilidade de se comunicar. Ela leva status. Então, assim, o que ela leva como valor é se diferenciar de outras pessoas. E muitas vezes isso é um ponto essencial quando a gente quer segmentar esses nossos clientes. E as pessoas que querem se incluir em relações diferentes. E isso é parte do desejo das pessoas. Isso é parte da necessidade das pessoas. Então, quando a gente pensa o que a pessoa está disposta a fazer para poder adquirir ou receber um determinado serviço, a gente começa a se perguntar se aquilo que está sendo apresentado para ela realmente atende ou realmente supre a necessidade do outro. E são essas necessidades que estão sendo atendidas e sendo supridas é que vão gerar essas relações de fluxo de cada vez mais atender a sociedade, talvez aumentar as vendas de um produto, conseguir reter essa pessoa como cliente. E isso entra em uma série de coisas, dentre elas, 3 muito importantes. Você pode ter diferenciais,
competitivos em relação aos seus concorrentes, e você pode se posicionar por alguma questão de novidade. E esses diferenciais, eles normalmente acontecem pelo mercado, tá? Então a gente pode ter vantagem competitiva frente a um concorrente, você vai coexistir junto com esses concorrentes, de alguma forma você se diferencia e permite que você atenda melhor alguns determinados tipos de perfil de pessoa, assim como a gente pode se diferenciar em termos de tecnologia, tá? Então ela pode ser uma característica única de conseguir resolver rápido alguns problemas. Pode ser mobilidade, velocidade, simplicidade. É interessante a gente pensar que muitas vezes a tecnologia ela parte da simplicidade do usuário poder usufruir dela. Então, quando a gente pensa que o usuário vai poder usar um aplicativo, por que ele usa o aplicativo? Ou porque ele precisa muito, ou porque ele é muito fácil e resolve um problema dele, atende uma necessidade. Por que ele continua usando? Porque ele continua atendendo essa necessidade com praticidade. Ele vai parar de usar um aplicativo e vai começar a usar outro? Por quê? Porque ele vai começar a perceber diferenças que vão garantir para ele uma tomada de decisão que é dele. A gente não vai pegar sei que vai ser meu cliente, eu não posso pegar ele pelo braço e dizer que ele vai ser seu cliente. A gente não tem isso. Isso acontece de forma voluntária, natural e construída. Mas é uma lógica importante da gente poder estar por trás. E uma outra forma da gente diferenciar é a questão de domínio. Eu posso ter uma tecnologia patenteada, eu tenho domínio sobre aquela solução. Ela é inconfundível, ninguém mais vai ter acesso àquela informação ou àquela solução que a gente está propondo. Então isso pode também ser um diferencial interessante, se a gente for pensar nas questões das patentes, e tudo isso acaba sendo realmente bastante importante. E o principal ponto que eu queria deixar para vocês, a gente falou muito lá atrás do como. Nesse momento, eu queria que vocês se perguntassem o seguinte: por que uma pessoa vai adquirir aquilo que eu estou entregando para ela? Seja de graça, seja a um custo definido, mas por quê? Por qual motivo ela aceita pagar o preço que eu estou pedindo, ela aceita trabalhar com aquele material, ou receber esse serviço? Mesmo que seja um projeto de assistência social, por que essa pessoa ela aceita receber isso? Tá? Tudo isso é parte de duas perguntas importantes. A construtibilidade depende do como, mas o desejo depende de responder esse porquê. E quem responde essa pergunta, tá, muitas vezes é a pessoa que está recebendo. Mas a gente tem que entender e tentar trabalhar para poder compreender essa lógica, porque entender essa lógica é um desafio enorme. Mas se a gente consegue superar esse desafio, a gente tem grandes chances de colocar esse empreendimento, esse projeto em prática. Com isso, a gente fecha esse ciclo, viabilidade econômica, construtibilidade das coisas, que é a parte tecnológica, e a ideia de garantir que as pessoas tenham desejo de usar essa tecnologia. E para poder fazer isso, eu queria mostrar uma reflexão rápida para vocês. Eu estou preocupado com a hora para a gente poder fazer a nossa atividade hoje. Mas, Mariana, se não der tempo, eu até queria conversar com o pessoal, a gente deixa para segunda-feira. Juan, eu até ia te propor isso, a gente finaliza hoje e já deixa isso como tarefa para eles pensarem e só apresentar no início da aula que vem. A gente já começa com isso, vai ser bacana. Aí cada grupo, uma pessoa apresenta. Mas a gente vai explicar o que é a tarefa no finalzinho da aula, né, Juan? Vai então, sim. Beleza. Então, eu vou falar um pouquinho daqui do que está aqui e passo para você. Gente, vocês viram essa parte daqui? Eu estou colocando aqui na imagem, vocês estão conseguindo enxergar esse desenho? Fui eu que fiz, viu? Assim, eu fiz no Paintbrush, mas eu acho que ele funciona bem. Todo mundo tá vendo que você que fez, Juan. Pois é. Quanto que vale um desenho desse? Alguém pagaria alguma coisa por um desenho desse? Se eu contar uma boa história, pode até ser que as pessoas queiram, desejem o que está aqui. Uai, gostei. Vendo. Faço para você agora, João. 1,20, João paga muito. Pois é. Aí, por que um desenho desse talvez não tenha valor? Porque o valor é uma questão de construção. E uma das principais relações de construção, elas estão vinculadas aos sinais distintivos que a gente consegue perceber e agregar toda uma história por trás.
Se eu saio disso aqui e chego nisso aqui, todo mundo conhece essa história, não conhece? Alguém conhece essa marca? Da Vivo. A Vivo, ela tem... Bom, qual que é a diferença? Acho que o meu é até mais legal. Parece um trem de gelatina. Enfim, a Vivo tem essa Mais marca. ou menos, viu, Juan? Mais legal, mais ou menos. Ah, tem toda uma história. O meu menino consegue fazer isso aqui, mas não consegue fazer o outro. Então dá para a gente poder melhorar isso. A questão é, o reconhecimento por trás dessa marca faz com que a gente consiga ter várias relações de reconhecimento, dentre outras relações importantes que a gente tem. Porque isso melhora a nossa característica de conseguir atingir em escala uma quantidade muito grande de pessoas. A Vivo, ela já chegou a ser uma das 10 maiores marcas, ou das 10 marcas mais valiosas no mercado brasileiro. Eu peguei dados do ano passado, na verdade são desse ano, de 2020, é de setembro desse ano, mas ela chega a ser hoje a 17ª mais valiosa do Brasil, com um valor estimado da ordem de 4,95 bilhões de reais. Hoje a marca mais valiosa do Brasil é a marca do Itaú. E aqui eu consigo trazer um pouco do que a Juliana comentou, para a gente poder entender o seguinte: o que valoriza uma marca? É a característica que a gente consegue agregar junto aos produtos e serviços que essa marca oferece e disponibiliza. Quando eu tenho um produto, e aí eu quero trazer um produto que a gente tem na região. Piqui é facilmente encontrado na região de Diamantina, em alguns distritos, sim. Se eu estou, por exemplo, na região vamos pensar assim, da área urbana de Diamantina, é raro a gente encontrar pés de piqui, mas quando a gente se afasta um pouco na região ali, por exemplo, sentido Extração, Curralinho, Ponte do Acabamunda, eu tenho uma quantidade imensa de pé de piqui. Quando eu vou para a região de Curvelo, eu consigo também perceber que ele é bastante abundante. Nessa região, então, a gente tem um produto. Eu estou trazendo o piqui para a gente poder pensar. Ele, sozinho, ele tem características de... Ele é vendável, é um fruto do cerrado. Muita gente gosta de pequi, muita gente odeia pequi. Tá? Mas quem gosta, pagaria para poder ter pequi na sua época de colheita. Inclusive começa agora no final do ano, começo do ano. Se a gente for pensar em valor, quanto custa um saco de pequi? R$5, R$10, a gente vai conseguir ter esse valor, esse preço. Aumentou. Quando a gente olha para o piqui, a gente começa a perceber o seguinte: se eu estou vendendo para o consumidor final, pode ser que o consumidor final consiga pagar um preço até melhor. Pensando relações de cultivo orgânico, a organização por trás daquilo ali, a organização por agricultura familiar, tudo isso. E se eu beneficio esse material com tecnologia? Aqui eu estou trazendo uma farinha. Eu tenho duas coisas que acabam acontecendo aqui. Eu estou beneficiando um produto, eu estou aumentando o que eu vou chamar de tempo de prateleira, então ele consegue ficar estocado por um tempo maior. O piqui in natura, ele tem problemas de começar a se deteriorar muito rápido, e aí com isso a gente começa a perceber essa relação de que de alguma forma, se ele for comprado in natura, ele não consegue durar muito tempo. Eu preciso beneficiar de alguma forma. Eu vi até um comentário, a gente pode até congelar, mas congelar é exatamente uma forma de beneficiamento. Eu estou criando ali, agregando um valor. Ele pode cheirar bastante a geladeira. Então, a melhor forma de transportar pequi, na verdade, é ele em coco. Se você tiver que transportar para alguém, transporta ele sem estar descascado. Leva ele no coco, mas ainda assim, ele cheira. Há quem ache isso ótimo, há quem ache um cheiro muito ruim. Ele tem um cheiro característico, aromático, que na região é bastante conhecido. E em outras regiões não é. Aqui eu tenho um beneficiamento mínimo. De alguma forma, eu começo a deixar esse piqui um pouco mais atrativo e podendo chegar a lugares que antes ele não conseguia chegar. É fácil, por exemplo, exportar pequi in natura? Não. Mas e farinha de pequi? É possível ser exportado? Possivelmente sim. Um produto que duraria talvez algumas semanas, no máximo
alguns dias, talvez no máximo algumas semanas, ele passa a durar 1 ano ou 2 no processo que ele é transformado em farinha. Se eu transformar esse pequi em óleo, eu aumento ainda mais esse tempo, eu estou aplicando tecnologia, a extração de óleo de pequi, uma tecnologia que a gente começa a perceber que técnicas são necessárias para poder fazer esse processo, mas que de alguma forma o óleo de pequi passa a ter uma característica diferente com valor agregado maior do que os outros. Todo o processamento, ele leva a um novo produto. De alguma forma, a gente tem alterações de característica. A questão é, ainda assim eu tenho mercado consumidor para esses óleos, para essa farinha? Tenho. São características diferentes. E aí o seguinte, eu começo a ter a possibilidade de sair do local para o regional, para o nacional e para o internacional. Então, se eu estou pensando em beneficiar um produto, agregar valor a esse produto, também é trabalhar com tecnologia. E esse aqui? Cosmética. Eu poderia aplicar essa relação, por exemplo, de beneficiar o piqui lá em natura, transformando ele em óleo, mas transformando depois nessa organização. Eu posso fazer isso com ou sem aumento de escala. Todo processo, todo projeto, ele precisa pensar o tamanho da sua capacidade produtiva. Eu posso ter uma indústria pequena produzindo cosmético na região, com alta qualidade, para fazer com que essas questões sejam atendidas. E a questão é, quem está recebendo esse produto, tá? Ele está, de alguma forma, assim, suprindo uma necessidade. Então imagina uma coisa, alguém na região de Diamantina tem acesso a pequi. Talvez alguém na região de Montes Claros ou em Goiás, que tem uma relação com o pequi também muito forte, se ela sai dali e vai para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, você não consegue encontrar mais o fruto. Se ele chegasse e encontrasse esse fruto, a farinha de pequi na prateleira, possivelmente ele vai ter uma experiência diferenciada. Então, eu consigo ganhar mercados porque essa necessidade de algumas pessoas tem características que nos levam a comercializar esses produtos. De forma geral, o que eu quero colocar aqui é que o aumento da tecnologia, ele provoca o que a gente chama de aumento de valor. Porque se eu consigo garantir com que eu consiga reconhecer o valor por trás desses produtos, eu estou agregando valor a esse material. E uma das formas da gente fazer isso é através da tecnologia. Aqui eu tenho um fluxo operacional que eu posso pensar que o fornecedor, qualquer que seja ele, e eu, quanto empreendimento, eu posso agregar valor. Isso tem reflexos diretos na questão do custo, isso também tem atrações, assim, tem relações de atratividade do consumidor, então eu posso beneficiar de alguma forma esse produto, quanto em empreendimento, para poder fazer com que ele seja entregue ao consumidor. E durante esse processamento, eu estou fazendo o quê? Eu estou agregando valor a esse produto. Então eu posso ser uma empresa que fornece para outra empresa, eu posso ser a empresa que recebe de alguém e entrega para o consumidor final, pensando que essas relações de produto podem ser mais bem organizadas. Eu consigo ter vantagens competitivas nos dois lados. Tanto pensando em trabalhar com fornecedores que me entregam com qualidade, com bom preço, regionalmente conseguem trabalhar e entregar na escala que eu preciso para poder garantir a minha produtividade. Então eu consigo acertar parte desse valor agregado trabalhando com esses fornecedores, que, por sua vez, também, quando da entrega, também estão comercializando seus produtos. E chegar num ponto ótimo faz com que a gente consiga executar essa operação de compra e venda. Quando eu faço o processamento e melhoro esse produto, eu também tenho condição de entregar um produto com melhor qualidade. E esse produto pode ser vendido em alguns pontos com preços mais altos, e o nosso cliente, a pessoa que está recebendo, ele consegue perceber que aquele bem ou aquele produto que está sendo entregue, ele é capaz de pagar o preço que está sendo apresentado. Em alguns momentos, esse preço pode oscilar para valores maiores e dependendo do nicho de mercado. Se a gente, por exemplo, trabalha com uma relação mais elitista, de entregar alguns produtos com produtos orgânicos, qualidade, processamento adequado, a gente pode ter um preço efetivamente mais elevado. Mas, de repente, o nosso nicho tem
oscilações que dependem dessa relação de oferta e procura. Mas eu posso ter agregação de valor durante o processamento baseado em tecnologia, mas eu posso também ter boas vendas e boas compras, garantindo com que esse valor seja percebido em todas as etapas da cadeia, seja pelo consumidor final, seja pela empresa de base que está lá no fornecimento de matéria-prima ou na empresa de transformação. Então, quando a gente trabalha essa relação, a gente pode associar isso a bens naturais, frutos do cerrado podem ser possíveis de serem trabalhados, mas a gente pode pensar isso no minério, a gente pode pensar em pedra preciosa, a gente pode pensar em várias coisas que estão no nosso, no nosso sistema de produção e no nosso entorno. Então, o aproveitamento dos bens disponíveis e agregar valor a esses bens faz parte desse processo de construção. Aí entra o ponto que eu tinha comentado com vocês numa aula atrás. Montou uma ideia, conseguiu identificar esse seu potencial cliente que você está atendendo essa necessidade. Cria um protótipo. Monta alguma coisa que você consiga passar essa informação para validar a sua ideia. Então a gente tem que definir a experiência do usuário, como é que ele vai receber esse produto ou esse serviço. Então, você precisa fazer com que essa validação aconteça. E a ideia dessas relações é porque a gente tem duas situações importantes. Primeiro é a função. Essa solução que você está propondo, ela se comporta para resolver problemas dos clientes. Quais são as funcionalidades que podem faltar e quais são desnecessárias para eu poder apresentar essa ideia? Eu posso ter, por exemplo, a ideia de um telefone celular. Eu posso pegar simplesmente o seguinte, a minha mão e dizer o seguinte, olha, para quem não conhece telefone celular, imagina você conseguir carregar o telefone para qualquer lugar e falar rapidamente. Tudo bem, eu posso pensar que o protótipo não precisaria nem de papel e caneta, pode ser simplesmente gestual. A forma, tá? Como que essa solução vai ser apresentada para os seus clientes e eles vão se sentir à vontade de utilizar. Se eu for pensar no celular e eu estou trabalhando a minha mão como celular, eu não consigo entregar a minha mão para outra pessoa, então eu precisaria pegar alguma coisa. Posso usar, por exemplo, talvez uma folha, um graveto, mas eu posso passar essa ideia com algo que seja transponível. E com essas relações, a gente começa a trabalhar minimamente esses protótipos. Em alguns casos, papel e caneta resolve, simplesmente poder passar essa ideia. Aqui eu vou voltar nessas relações da ideação, da descoberta. É importante validar, é importante pensar a escala e é importante medir se isso está atendendo o seu cliente. Então, trabalhar mecanismos de eficiência e controle de informação, garantir que a qualidade está sendo atendida e que seu cliente, essa pessoa que está recebendo isso, fica satisfeito com esse processo, é extremamente importante, até para a gente poder conseguir caminhar com uma jornada de sucesso. Eu já falei um pouquinho do mínimo produto viável, isso aqui a gente vai falar um pouco mais, mas eu comentei isso aqui, estou trazendo para a gente poder pensar que é nesse momento que vale a pena a gente caracterizar o que a gente está entregando. Então, o que é seu produto? Ele é voltado para alguma coisa, ele tem diferenciais, ele tem características únicas. Essa é uma frase para a gente poder pensar o que o produto é, o que ele não é, o que ele faz, o que ele tem, o que ele não faz. Então, isso ajuda a gente a pensar, por exemplo, como definir o que a gente está entregando. Os perfis de clientes ideais, a gente já falou um pouco a respeito disso. Então, esse produto mínimo, esse mínimo produto viável, ele é algo para poder entregar isso para os clientes. É importante eliminar excesso e traçar metas, no sentido seguinte, olha, eu preciso entender as características do público. Então, eu só quero atender o público que eu entendo que é o característico para o que eu estou validando. Eu posso até chegar à conclusão que aquele público não é adequado, mas se eu pegar de forma indiscriminada pessoas, eu não vou ter nem essa certeza. Então é importante que a gente tenha esse resultado e tentar validar essa ideia dentro do público esperado. Valida a solução. Pergunta para as pessoas se o problema, ou se aquela necessidade dela está sendo contemplada. Então essa ideia de tentar resolver problemas dos outros, e principalmente tentar validar essas relações com o outro, é algo extremamente importante para a gente poder ter sucesso nos empreendimentos. E aí entra um ponto que, como você consegue vender essa ideia? O sentido da venda aqui não é simplesmente uma venda física, não é um processo de venda onde você vai ter remuneração, mas principalmente numa relação de venda
que seja o seguinte: como que as pessoas conseguem comprar essa ideia? Elas aceitam receber essa ideia e entendem que aquilo é uma coisa legal. Então, a gente precisa fazer com que a gente consiga vender as nossas ideias de uma forma muito rápida. E aí entra o que é uma das formas que a gente tem, que é o pitch. O pitch também é uma ferramenta de comunicação, que a ideia é que você consiga ser marcante, não ter medo e que consiga apresentar a sua ideia de negócio. Então, as pessoas, quando você está falando, elas, na verdade, elas têm características diferentes de recepção. Porém, a gente pode pensar que ela está interessada pelo que você está falando, ela pode estar interessada na forma como você está falando, ou pela pessoa que você é quando está falando. Então eu tenho essas 3 características, e a gente pode, então, buscar formas de conseguir atrair a atenção das pessoas. Essa comunicação, esse pitch, é uma apresentação muito rápida, que tem o objetivo de despertar o interesse de outras pessoas, e a gente pode pensar um investidor ou um cliente, tá? E ele vai ter que conter informações que sejam essenciais e que diferenciem a sua ideia de negócio, ou o seu produto em si, para poder diferenciar. De forma geral, essa apresentação, ela pode acontecer por uma apresentação de PowerPoint, se você tiver isso, mas muitas vezes ela vai acontecer verbalmente. E aí a gente pode pensar o seguinte: qual é a oportunidade que você está apresentando ali, na sua ideia de negócio? O mercado que você vai atuar, qual que é? Definir isso de uma forma clara. Qual é a solução que você está propondo? Quais são as diferenças do seu empreendimento, do seu produto, do seu serviço para outras concorrentes de mercado? E o que você está querendo? Eu posso estar vendendo uma ideia de negócio para que eu consiga um sócio, um investidor. Ou eu posso estar vendendo o produto em si ou o serviço para um cliente. Então eu tenho que ter muita clareza quem é o interlocutor dessa conversa. É uma pessoa que eu estou esperando dele que ele participe do negócio, que ele compre o negócio, ou ele é simplesmente algo para poder convencer um cliente a usufruir daquela solução que eu estou apresentando. Aqui entra um pouco da atividade que a gente estava falando, a ideia é a gente colocar isso para segunda-feira. Então, se você tivesse 1 minuto para convencer um investidor sobre o seu negócio, o que você falaria? É um pouco dessa ideia. Tem uma prática, aí eu coloquei a prática aqui do pitch do elevador, mas quem vai conduzir essa conversa vai ser a Mariana. Eu trouxe aqui uma mensagem final. Eu não consegui colocar os vídeos do YouTube, eu tentei colocar hoje mais cedo também, eu acho que eu tenho problema com essas coisas. Mas, de qualquer forma, eu acho que cada um de nós compõe a sua história, e cada ser carrega em si, assim, o dom de ser capaz e de ser feliz. Então, cada um vai escolher o seu caminho. Eu trouxe aqui um trecho da canção do Almir Sater e do Renato Teixeira, para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Então, é um pouco nessa linha que a gente precisa. Eu encerro aqui, vou passar para a Mariana, para ela poder falar um pouquinho da atividade também, mas a lógica de empreendedorismo é conseguir trabalhar com criatividade, transformar essa criatividade, essa ideia, em algo factível, construtivo, assim, eu tenho que ter capacidade de construir isso, ser viável e fazer com que as pessoas desejem essa solução. Então, é nesse contexto que a gente tem a base para poder garantir com que um negócio tenha sucesso, que é um desafio enorme. Mariana, vou passar para você poder falar um pouquinho da nossa atividade. Ei, pessoal, então, eu não tenho muita coisa para acrescentar, porque o Juan já falou bastante. Vou falar rapidinho, que a gente tem pouco tempo. Para a gente treinar um pouquinho essa questão da comunicação, que é uma parte que me preocupa bastante, né? E o que o Juan vem falando do nosso desejo, né? Como que a gente vai movimentar essa necessidade ou esse desejo nas pessoas, né? Então, a gente pensou que seria interessante o pitch também. E fazer essa atividade. Por isso que nós dividimos em 2 grupos, eu pedi a Mari para fazer essa separação dos grupos do WhatsApp.
o Juan e eu vamos acompanhar, mas a gente vai acompanhar o desenvolvimento, alguma dúvida, se vocês tiverem. Na verdade, vocês é que vão fazer, né, Juan? A proposta é que eles que façam uma apresentação, seria... E aí a gente resolveu fazer um pitch de elevador, que chama Pitch Elevator. Se o Juan, você colocou para eles no grupo o link do Sebrae, ou você acha que eu devo colocar para eles darem uma olhadinha? O link do Sebrae está exatamente ao final da apresentação do Pitch Elevator. Então, assim, aqueles 2 links que estão lá são links assim, das características do pitch e do pitch elevador. Mas a gente pode compartilhar no WhatsApp. Então, porque aí vocês vão entender direitinho qual que é a lógica, mas é isso que o Juan falou aqui, né, das qualidades que tem que ter, né, gente, qual que é a oportunidade, onde que vai atuar, qual é o mercado, qual que é a sua solução, né, os diferenciais, por que é importante para ele aquele produto, né? Então, eu e o Juan ficamos pensando num produto aqui que seria interessante vocês trabalharem, que é da região. A gente ainda ficou entre 2, mas a gente pode decidir isso agora aqui, Juan. Eu estou pensando naquele segundo que você falou, do queijo. Pode falar, o queijo é uma boa. A gente pensou em dar para vocês assim, um grupo. O grupo que está comigo, por exemplo, vai ser o queijo curado. E o grupo que está com o Juan vai ser o queijo fresco. Vocês vão se reunir aí no grupo, conversando através de chat do grupo ou áudio, né, no WhatsApp. Como que vocês vão elaborar uma fala apresentando essas características, né? Qual que é por que eu devo... E o Juan, vai ser você, né, Juan? O Juan vai ser o investidor. Por que ele deve investir no queijo fresco ou no queijo curado? Então, eu acho que quem vai ser o investidor vai ser a Juliana. Isso que eu até ia propor. Porque eu acho que a Juliana está mais isenta também. Tem um olhar sobre isso que eu acho que vai nos ajudar bastante. Assim. Juliana, inclusive eu gostei da ideia. Você pode contribuir dessa forma? Você vai ser a investidora? Será que ela me ouviu? Ela saiu. Ela caiu. Mas a gente conta para ela. A gente conta para ela que vai ser ela. Investidora. Assim, então a gente pensou assim, a atividade vai ser assim, gente. Vocês vão seguir esse finalzinho que o Juan falou, o que tem que conter num pitch. Vocês vão elaborar uma fala em 40 segundos, tá bom? Vocês vão ter 40 segundos, que aí eu vi que o Pitch Elevator tem geralmente 40 segundos, Juan. Aí eles vão ter 40 segundos para convencer a Juliana de cada produto que a gente escolheu para vocês. Então, o meu grupo é o queijo curado e o grupo do Juan é o queijo fresco. E aí vocês vão elaborar aí com vocês como que vai ser o textinho e uma pessoa vocês vão escolher para poder falar. Então, vai poder treinar. E esse linkzinho do Sebrae, vocês vão entender como é que é, porque tem uma prática lá, tem uma prova de fogo lá com 3 negócios e eles têm que convencer o investidor enquanto que eles sobem o elevador, entendeu? Eles apertam o 5º andar. Aí, enquanto ele está subindo o 5º andar, que daria mais ou menos esse tempo, a pessoa tem que convencer por que ele deve investir no negócio dele. Aí o Juan falou que no final da apresentação tem esse link, mas de qualquer forma eu passo lá também no grupo geral do empreendedorismo para vocês entrarem e assistirem, entender mais ainda o que a gente está propondo. Para segunda-feira, na hora que a gente começar a aula, tá? Vai ser a primeira atividade que nós vamos fazer. Mariana, a Elisete levantou a mão. Elisete, se você quiser comentar, pode falar. Segunda, isso. Gente, mas como é que vai juntar todo mundo? Principalmente que a gente, igual tem os novatos de outro que entrou agora. Aí... Elisete, mas você não conversa no grupo de WhatsApp com um monte de gente? Por que você não pode conversar com colegas novos? Elisete só conversa com o namorado dela. Só com o namorado dela. Um monte de gente. Se vira, gente.
Vocês vão conversar entre vocês aí, vão pensar como que vocês vão... Ó, eu vou dar uma misturei dica. bastante os grupos, viu? Então tem gente Eu vi, desconhecida Mari, e já gente me Obrigada, Mari. Coloquei a Alan separado de Elisete, galera. Muito bem, Né, muito isso bem. mesmo. Ô, Juan, A Juliana, eu pedi a Juliana Mari. voltou. A Juliana Tá. voltou. Então vamos falar para a Juliana. Assim, só para eu poder colocar uma coisa que eu acho que vai complementar legal. Qual que é a ideia da atividade? É na segunda-feira, no primeiro tempo que a gente tem. Os dois grupos têm esse desafio de se organizar. Esse time está sendo montado, então isso faz parte da atividade. Qual é o ponto que eu queria que vocês trabalhassem em cima para poder construir essa história por trás? 3 pontos que a gente conversou e eu tenho batido nessa tecla o tempo todo. Tecnologia, negócio e desejo. Isso é o que vai fazer a construção desse entendimento para que vocês consigam levar o produto, queijo, seja o queijo fresco ou o queijo curado, para poder apresentar a essa pessoa que potencialmente é um investidor capaz de levar o queijo que vocês estão apresentando para outro lugar. Ah, ele é produzido aqui em Diamantina. Ele pode levar isso para a França, ele pode levar isso para os Estados Unidos, ele pode levar para Belo Horizonte. Mas o seu queijo está restrito aqui em Diamantina. Então, só para a gente poder ter uma história de fundo, é um produtor que está aqui na região e que pretende levar isso para outros lugares. Quais lugares? Vocês vão escolher. Tem que sair daqui de Diamantina. E aí, Juliana, como você concordou com a gente, porque quem cala consente, você tinha caído e voltou, você que vai ser investidora desse processo. Eles vão poder convencer você. Das pessoas, assim, receber essas informações dos seus pitches. Então, a gente está com essa atividade para a gente poder pensar e racionalizar esse conteúdo que a gente está conversando, para que segunda-feira a gente consiga materializar isso numa fala muito curta, que é o pitch de elevador, que a Mariana colocou. Em 40 segundos, eles vão tentar te convencer a ser uma investidora nesse produto deles. Ou no queijo fresco ou no queijo curado, tá, Juliana? Sim. E usando esses argumentos, né, de oportunidade, de mercado que ele vai atuar. Aqui o Juan colocou que seria um mercado fora de Diamantina. Então, vocês vão escolher também esse mercado. E movimentar essa questão do desejo, né, Juan? Que eu acho que é interessante, né? Movimentar o desejo, gente. Pensa nisso aí também. Deixa eu abrir a câmera aqui. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eles vão... O produto já foi determinado, né? Que é o queijo. É isso? Isso? Então, esses dois grupos, eles vão se articular para poder fazer a minha persuasão, né? Exato. Exatamente. Eles vão tentar te convencer. Tá bom, eu sou durona, viu, gente? Ô, Juliana, e o Juan colocou que principalmente nessas questões assim, que eles podem trabalhar, a questão do mercado, do desejo, da tecnologia. Lembrando assim, que qual que é a oportunidade que eles têm, né? Qual que é a solução, né? Pensando naqueles últimos, nesse fechamento que o Juan falou aqui. Só que é uma coisa que vocês vão ver, gente, agora pode até parecer difícil, mas se vocês assistirem o link que eu vou mandar aí do Sebrae, que eu falei com eles que eu vou mandar porque tem uma prova de fogo do Sebrae que chama, a gente está plagiando o Sebrae, entendeu? Chama na verdade, o Sebrae plagiou isso do pessoal dos Estados Unidos. Então... aí a gente plagiou o Sebrae, né, Juan? Então pode, né? Não porque a gente está fazendo Diamantina com características regionais. A gente não está comercializando, então não tem tá problema. Tudo certo. Então, e aí, isso vai ser através de um áudio ou eles vão abrir a câmera? Eles vão abrir a câmera e vão contar para a gente. Ah, beleza. E o grupo tem que escolher uma pessoa. Eles vão elaborar o textinho entre eles. Sim. Eles vão trabalhar e vai escolher uma pessoa. Uma pessoa do grupo. Aí a gente abre a aula com isso. Aí você vai julgar o que você vai querer. Se é o queijo fresco ou o quê. E tem que ser honesto, hein? Então, eu já vou com uma listinha antecipada Claro, gente, que tem que abrir a câmera, claro. Claro que tem que abrir a câmera. Ô, Mari, olha a responsabilidade, hein? Você converter o valor do meu investimento em pontos, hein? Eu confio em vocês, tá bom?
Antes de encerrar, eu só queria dar uma notícia boa para nós. A Samara já me autorizou. A Samara foi aprovada no mestrado. Muito bem. Ela foi aprovada. Parabéns, Agora ela é mestranda, né, no programa Saúde, Sociedade e Ambiente, Samara? Eu acho que é isso. Parabéns, Samara. Educação e Ciência, Matemática e Tecnologia. Obrigada, gente. Parabéns, Samara. Feliz demais. Muito bom, o projeto dela é lindo. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz. Nós também, Samara. Parabéns, viu? Parabéns, Agora o churrasco Samara. é certo, né, Ju? Agora churrasco. Pois é. Agora é mais um, né, gente? Agora é mais um. A gente tá cheio de churrasco depois da pandemia, Juan, para fazer. A gente tá com muita dívida de churrasco. Tá convidado. E aí, assim, essa vai ser uma dívida hora de o professor participar com vocês. Que é convidado também paga com churrasco, né? Juan, vai sobrar para você. Oi, gente, então tá tudo certinho? Vocês entenderam a atividade para segunda? Alguém perguntou se tem que abrir a câmera na hora? Claro que tem, viu? Para aparecer. Então pode arrumar os cabelos aí, viu? Porque a preocupação dessa turma aqui é se os cabelos estão bonitos, entendeu? Cada professor. Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Juan, e a gente pode avaliar também como é que eles estão trabalhando, né? O desenvolvimento da equipe. Assim, eu acho que isso tudo vai ser interessante, mas eu acho que é o seguinte também. Na segunda-feira tem uma atividade que é a questão da entrega. Então, esses grupos estão sendo formados, eu vou passar por e-mail, pelo Classroom e pelo e-mail mesmo, uma estrutura do que eu gostaria que vocês apresentassem como atividade, essa atividade avaliativa, que é a consolidação dessas ferramentas, para a gente poder entender quais ferramentas a gente pode usar para trabalhar o empreendedorismo e construir a ideia desse plano de negócio. Mas eu vou estruturar isso numa comunicação, coloco isso no e-mail e repasso também. Essa atividade do pitch, gente... São duas atividades, então, né? Só para eles entenderem. Uma é atividade prática. Na aula de segunda-feira, terminando a atividade prática, eu vou ajudar a gente a terminar, a construir essas coisas junto com os grupos. E aí a intenção é que a gente finalize esse trabalho na segunda-feira mesmo. Porque já era uma atividade prevista. Gente, só para poder fechar também, do conteúdo do curso de empreendedorismo, eu já passei para vocês todo o material que eu gostaria de trabalhar. E agora a gente vai lapidar essas informações que a gente trabalhou até agora. O pitch é uma forma da gente trabalhar desejo. A construtibilidade de um projeto são essas ferramentas que a gente conversou. A ideia, na verdade, é consolidar isso respondendo a seguinte pergunta: quais ferramentas são importantes para a gente poder construir um novo negócio, um novo projeto? E eu queria que vocês colocassem isso no papel, para poder melhorar esse entendimento. Às vezes, quando a gente coloca no papel, facilita até a compreensão e guardar essas informações. E a ideia é que vocês usem essas ferramentas para a gente poder ter uma ação prática no dia 16, que seria a entrega, por exemplo, aplicando isso a um determinado produto. A gente está colocando aqui o queijo como expectativa, tá? Mas a ideia é que vocês, em grupos de até apliquem isso em qualquer coisa que vocês achem que seja interessante. Juan, só para eles não confundirem, então, na hora que você for mandar, de repente você manda as duas as atividades. Mando tudo. A atividade do pitch e a outra para vocês não confundirem uma coisa com a outra, entendeu? Porque uma tá o grupão, né, que eles vão ter que trabalhar, e outra grupos menores. Então, só para eles entenderem que eles vão ter um pouquinho de atividade esse final de semana aí. Mas eu já consigo passar isso para vocês, no máximo, até amanhã pela manhã. Porque eles já vão trabalhando, né? É deixar isso disponível para todo mundo. E a gente continua com um assessoramento também, nas mídias sociais, essa coisa toda. Se vocês tiverem dúvida... Isso vale para todo mundo. Aí é todo mundo, todo mundo que está aqui conosco. Eu vou repassar isso no grupo de WhatsApp, para a gente também poder replicar em todos os meios que a gente tem. Então, gente, eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa reflexão, porque, no fundo, a construção é muito caso a caso, mas
interpretação disso depende muito da gente. Então, eu acho que hoje a gente está um pouquinho diferente do que a gente entrou. A gente agora vai lapidar algumas coisas, colocar no papel. Eu vou pegar o que a Juliana falou e, gente, deixa fluir, porque essas coisas são construções. Então, nesse momento, a gente está aberto a organizar a informação. E é isso que a gente vai fazer para poder levar uma ideia com uma chance maior de sucesso para ser colocada em prática. Tá bom? Ô, Mariana, você tem mais algum ponto? Não. Vamos então despedir aqui e fechar também. Gente, agradeço, pessoal. Eu vou pedir, então, assim, pessoal, para a gente poder finalizar, tem que dar o ok de novo, Juliana, para poder fechar a disciplina. Eu peço até desculpa que a gente passou hoje um pouquinho do horário, mas eu agradeço a todo mundo. Com isso a gente encerra a gravação, mas continuo por aqui. Tá? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Juan, e o pessoal já está dando ok. E nós